Olá, bom dia. Este é o Morning Call do Safra desta terça-feira, 31 de março. Ontem tivemos uma reação positiva dos mercados financeiros ao anúncio de Donald Trump, que ampliou o período de isolamento social dos Estados Unidos para até 30 de abril. Em um primeiro momento, a notícia causou uma reação negativa dos mercados internacionais, já que significa um período maior de paralisação da economia. Mas ao longo do dia, os investidores recalibraram as avaliações, à medida que tem crescido a percepção de que a quarentena é um remédio mais eficaz para retomar a atividade da economia. Essa é a conclusão, por exemplo, de um estudo escrito por 2 membros do Banco Central norte-americano e um economista da Universidade Americana do MIT, publicado no final da semana passada. Esse relatório utilizou como paralelo dados da gripe espanhola de 1918 e encontrou indícios de que as cidades que tiveram intervenções mais cedo e com medidas mais agressivas conseguiram diminuir a taxa de mortalidade e mitigar os impactos econômicos. Esse estudo veio em complemento a um outro estudo divulgado pelo Imperial College da Inglaterra sobre a eficácia das quarentenas, incluindo avaliações sobre mais de 100 países, dentre eles o Brasil. Essa pesquisa já tinha feito o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, mudar os procedimentos sobre o isolamento na Inglaterra. Nesta manhã, as bolsas europeias operam em alta e os contratos futuros de índice norte-americanos registraram ganhos, reagindo à divulgação dos primeiros indicadores chineses apontando recuperação da economia em março. O time de pesquisa do Safra revisou a expectativa para o Ibovespa no final do ano e trataremos deste assunto a seguir. Na segunda-feira, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,65%, aos 74.639 pontos. Já o dólar comercial avançou 1,50%, cotado aos R$ 5,18, apesar de novas intervenções do Banco Central na moeda. Temos um novo cenário para a Bolsa. Os analistas da corretora do Safra incorporaram em seus modelos o cenário de recessão da economia e seus impactos nos lucros das empresas. Com isso, a expectativa para o Ibovespa, que era de 140 mil pontos, passou para 97 mil pontos no final de 2020. Essa é a pontuação que tínhamos no início de março. Hoje, o Ibovespa está próximo dos 75 mil pontos. E nossos analistas lembram, no entanto, que apesar da crise ser muito forte, ela é temporária. E a maior parte das empresas, especialmente as grandes empresas, que formam a maior parte das ações negociadas na Bolsa, conseguirão se recuperar no futuro, como mostra a história de crises passadas. Na crise de 2008, por exemplo, a Bolsa demorou cerca de 1 ano para voltar a ser negociada nos preços que eram vistos antes. A maior dificuldade, no entanto, está em estimar os próximos passos dessa crise, uma vez que ainda há pouca clareza em por quanto tempo as medidas de isolamento social continuarão em vigor. Convictos de que essa recuperação virá em algum momento, ao olhar para um horizonte de tempo um pouco maior, a expectativa também é positiva. Para os especialistas da nossa corretora, não podemos subestimar os esforços dos governos em mitigar os impactos da pandemia na atividade econômica. Segundo o levantamento do time de macroeconomia do Safra, as medidas anunciadas no Brasil até o final da semana passada já superam os 415 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, o último pacote econômico que foi aprovado é de mais de 2 trilhões de dólares, no maior programa de estímulos da história. E já se discute no Congresso norte-americano a possibilidade de um pacote adicional. Acreditamos que esse assunto deva avançar no decorrer de abril. E também tivemos uma série de estímulos relevantes na Europa, na Ásia e em outros lugares. Estes foram os principais destaques desta terça-feira. Tenham um bom dia, bons negócios e até amanhã.